Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Hoje estamos aqui com um canal aí da Revista Oeste, todos os créditos ao canal da Revista Oeste. O link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Pessoal, também é muito importante seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos a engajar e chegarem para mais pessoas. De influência. E precisa ser investigado a fundo. Agora, nós temos Alô? que tirar o chapéu aqui, né, para esses policiais da PF responsáveis pela investigação que não estão cedendo à pressão, e, claro, ao André Mendonça, como eu já disse. Porque a sensação que fica quando o PGR se manifesta depois de hibernar por meses ou anos, né? Quando todos eles parecem ali numa grande patota, um grande conluio, né? Essa turma da prerrogativas, a turma que toma uísque com Vorcaro, a turma do Alcolumbre, que não quer avançar em investigação alguma. A gente pensa que tem um sujeito, basicamente hoje, matando no peito e permitindo a manutenção das investigações, não por acaso querem tirar dele. É o André Mendonça, né? Então, esse realmente tem que redobrar a segurança, tem que estar atento, porque é o exército de um homem só hoje contra toda uma máfia que é a turma do PT. André Mendonça não pode aceitar e não vai aceitar. Sim, Lúdia, eu quero te ouvir também sobre esse pedido de CPMI que o senador Carlos Viana propõe, diz que vai protocolar esse pedido, esse requerimento, mas a gente tem, acho que uma sonora, um vídeo do senador Carlos Viana falando justamente sobre esse requerimento. Estou e dei entrada em um pedido de CPMI, porque eu espero que a Câmara também participe dessa investigação, para que a gente possa esclarecer todos os detalhes sobre tráfico de influência e crime de responsabilidade por corrupção que estão sendo denunciadas junto ao Ministério da Saúde com dinheiro do SUS, envolvendo o filho da presidente da República, o senhor Lulinha, e também a senhora Roberta Luxker e um dos braços direitos do presidente que trabalhava na antessala do Palácio do Planalto. Há uma tentativa clara de se blindar as investigações, mais uma vez, de se impedir que a população brasileira conheça o que está por trás de toda essa história, o que está oculto, porque seria uma tentativa de milhões de reais de contratos fraudulentos, segundo a Polícia Federal, que, se tivesse sido levado a cabo, poderia trazer um grande prejuízo à população brasileira. Lúdia, a gente só lembra que para essa comissão ser instalada é necessário o recolhimento de 171 assinaturas por parte dos deputados e de pelo menos 27 assinaturas dos senadores. Então, o Carlos Viana, certamente ele vai ser acusado pela esquerda de estar se utilizando desse episódio para finalidades eleitorais, porque esse ano tem eleição. Mas veja bem, uma coisa é você usar um fato que não existe para finalidades eleitorais. Outra coisa é você pegar uma situação que de fato está acontecendo à vista de todo mundo e requerer algo que a Constituição permite, que é uma CPMI. E nesse caso a gente tem já elementos sobrados. Assim, já passou da hora, inclusive, de se abrir essa CPMI. Não se trata de uma ação eleitoreira, porque a gente vai ter eleição daqui a 45 dias, 40 e tantos dias. Não é isso. Simplesmente você tem o filho do presidente já com elementos sobrados de investigação, e não em um, em dois. Já tem pelo menos 3 inquéritos já abertos para investigar a conduta dele, conduta séria de tráfico de influência. Tem o primeiro inquérito do Ministério da Saúde, a questão lá da tentativa de venda de canabidiol, que ele está envolvido ali com a Roberta Luxinger, a Roberta Luxinger, por sua vez, envolvida com o Careca. Tem o segundo inquérito do Dataprev, tem o terceiro inquérito, que não foi divulgado o objeto exato, mas se trata, segundo divulgaram, de também tráfico de influência, envolvendo os 3. E até agora não foi feita uma CPMI, eu acho que já tem elemento sobrado aí, não se trata de uma implicância do Carlos Viana. Não é isso, é uma necessidade. É claro, em ano de eleição isso vai prejudicar o Lula? Isso vai prejudicar o Lula, claro. Aliás, já está resvalando ali no gabinete do Lula. Já chegou no tal do Marcola, no tal do Swedenberger. Aquele entorno ali do gabinete do Lula já está contaminado.
Então, não sei, será que vai chegar no Lula propriamente? Porque, na minha opinião, se chegou no gabinete do Lula, já está tudo ali contaminado, a imagem do Lula já está maculada. Então, precisa sim, precisa ter CPMI, não se trata de uma mera implicância, já tem elementos sobrados de investigação. A investigação não deve ficar apenas no âmbito criminal da justiça, ela também deve, como tem pessoas aí que ocupam cargos públicos, cargos eletivos inclusive, você precisa levar isso para uma CPMI para o âmbito político. Então, precisa rolar paralelamente a investigação criminal e a investigação política. 18h19 e eu convido você que está nos acompanhando a também participar de Oeste Sem Filtro no e cita o advogado Otto Medeiros, amigo do ministro do STF, Cássio Nunes Marques. A minuta do contrato previa uma remuneração de 20% do faturamento. Numa conversa com Gustavo Gaspar, Roberta demonstra preocupação com a divisão desse dinheiro e também com a participação do advogado Otto Medeiros. Ele já havia sido indicado por Roberta para prestar serviços jurídicos no negócio. O advogado já tinha relação profissional com Lulinha, que foi quem apresentou Otto à empresária. Apesar do que Roberta afirmou na conversa, Cássio Nunes Marques negou ser ou ter sido sócio de Otto Medeiros. O ministro confirmou que é amigo do advogado e informou que se declara impedido nos processos em que Otto atua no Supremo. Otto Medeiros não quis se manifestar. A interlocutores, ele também negou ter relação societária com Cássio Nunes Marques, Piotto, mais um personagem adicionado aí a essa trama. Agora esse Otto Medeiros, que é advogado, amigo do Nunes Marques, ele não nega que são amigos, ele diz que se declara impedido em todas as causas em que o Otto Medeiros participa no Supremo Tribunal Federal. E a questão é que o Nunes Marques integra a segunda turma, do qual faz parte também André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Então, em casos envolvendo aí Roberta Luxinger e o advogado Otto Medeiros, em tese ele deveria se declarar impedido, em tese. Tá, mas vamos lá, vamos ao princípio da história. Havia uma ilação, uma acusação que precisa ser comprovada e as negativas são maiores até o momento do que as afirmações, de que ele teria uma relação societária. Ele nega, o advogado nega e o ministro diz ainda que vota ou se declara impedido em assuntos do advogado, ou seja, quando ele está lá, quando ele vai lá e propõe uma ação, ele é o advogado de uma das partes. Ponto. Isso é fácil de comprovar. Não, se ele se declarou impedido e se eles não têm nenhuma relação societária, pronto, acabou. Então, este ponto já não deveria ser levado adiante. Levando-se em conta, claro, que há realmente a comprovação de que não há nenhuma relação. Acho difícil o ministro, levando-se em conta o que se tem hoje de acesso à informação, o ministro dizer, não, eu não sou e de fato ser. Bom, esse é um fato. Agora, se por um acaso esses casos forem julgados pela segunda turma e o Otto passa a ser um acusado ou de envolvimento em alguma coisa sem nenhuma relação com o ministro, não tem por que não ser o ministro se declarar impedido, porque daí ele vai julgar por condenar. Estou entendendo, porque aí nós estamos entendendo. Há uma prova, há uma evidência contra o advogado. Mas vamos lá, a informação principal é, bom, se não tem relação, não tem relação. Ponto. Acabou. Eu acho que esse é o fato mais importante da história, porque na segunda turma tem um problema, né? Se o Nunes Marques se declara impedido, você tem, em tese, 2 votos a favor e 2 votos contrários, né? Você teria o André Mendonça e o ministro Fux de um lado, e 2 votos do outro. Seria o Gilmar Mendes e o Toffoli. Toffoli é uma incógnita. Que não sabe o que vai dizer, né? Se vai se declarar impedido nisso ou naquilo, né? Mas, de novo, é preciso entender se isso não é uma ação para tirar um voto que até o momento tem sido, digamos, favorável ou tem votado juntamente com o ministro André Mendonça em vários casos da segunda turma. Num Supremo que tem maioria pró-governo quase em tudo, né? O Supremo agora está agindo como um tribunal fora da lei mesmo, né? Integrantes do Supremo. O André Mendonça e quem o apoia tem que segurar essa turma, porque eles estão usando todos os instrumentos aí ilegais para proteger bandidos. Para proteger bandidos, é isso que eles estão fazendo.
Deixa eu aproveitar para trazer uma outra troca de conversas que foi revelada hoje pela revista Veja, numa troca de mensagens com Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador Everton Rocha. A Roberta Luxinger comenta sobre a proximidade com o presidente Lula e cita uma sociedade com Lulinha e Fernando Bittar. Tem essa troca de mensagens, a Roberta diz o seguinte: sabe, fui uma das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou: escolhe onde você quer ficar. Gaspar responde: claro. E diz o seguinte: aquela empresa é para dar resultado. Roberta responde: eu disse onde eu tô, na minha sociedade, com Fábio e Fernando, referência a Lulinha e Fábio Bittar, muito provavelmente. A Roberta responde: pronto. O Gaspar, um cara F ali da Faria Lima, próximo de vocês. A Roberta: tô em cargo nenhum e ando onde eu quero. Mais uma mensagem da Roberta: Fefe, que é como ela em tese se refere ali a Fernando Bittar, Fábio e eu somos uma coisa só. Se um fala vai, todos vão. A gente é mesmo irmão, sabe? Fábio não faz nada. Ele só entra em campo quando precisa. Tem que preservar. Difícil fazer essa leitura de diálogos, viu? Muito Quem difícil. assistiu Eu qualquer admito. filme da máfia, é isso aí. É isso aí que eles estão fazendo. Agora, como é que ela diz? O Fábio, que é o Lulinha, só entra quando precisa. Tem que se preservar. Bom, ele entra justamente na hora de abrir caminhos dentro do Palácio do Planalto ou da esplanada dos ministérios do pai. Ela acha, entendendo que é isso. E ela acha que Fábio é mais respeitável porque Lulinha lembra o Lula. Vou seguir aqui numa outra troca de diálogos com Gustavo Gaspar. A Roberta fala sobre a meta financeira que tinha para aquele ano. Gaspar dá uma risada e disse: deu sono agora. Roberta: eu quero 100 milhões esse ano. O Gaspar manda uma gargalhada. A Roberta: para mim, 100 milhões só para ela. O Gaspar responde: tá desmotivada? E uma risada. Roberta responde: sou modesta. A defesa de Roberta criticou a divulgação de informações de uma investigação sigilosa e cobrou a apuração dos supostos vazamentos. Consta, começo com você, essa foi uma revelação da Veja de hoje, mais uma troca de mensagens, está vindo aí a prestação, mas todo dia tem uma pecinha nova nesse quebra-cabeça, e a Roberta revelando aí que Lula teria oferecido para ela um cargo no governo, mas ela disse que estava muito bem onde estava, com sociedade, com Lulinha e o Fernando Bittar, que é aquele que era um dos sócios formais do sítio de Atibaia. Pois é, mirando 100 milhões por ano, né, não vai trocar para quê? Né? O destino deles era a Suíça, como trocaram em outras mensagens. Né? Veja, essa reportagem, Paula, ela é fulminante. Essas trocas de mensagens, elas trazem o Lula para o centro da questão, né? Porque a intimidade toda, o Fefe, que é o Fernando Bittar, a gente tem que lembrar que é justamente o dono oficial, ou seja, o laranja do sítio de Atibaia, que tinha pedalinhos com os nomes dos netos do Lula. Né? Então, é um negócio que vem de longa data. E a reportagem diz: de acordo com o relatório da investigação da PF, não há dúvida de que Roberta mantinha uma sociedade oculta com Lulinha e Bittar para intermediar negócios. Os elementos probatórios obtidos no curso da investigação revelam a existência de um núcleo de atuação permanente e coordenada, composto por Roberta Luxinger, Fábio Luiz, o Lulinha, e o Fefe, o Fernando Bittar, voltado à interlocução de interesses privados perante agentes e órgãos da administração pública federal. O nome disso é tráfico de influência, é lobby, né? E são os mesmos personagens envolvidos e que estavam pretendendo ganhar 100 milhões por ano, pelo visto cada um, para depois ter como destino a Suíça. Como diz o Zema, né? Não falta recurso no Brasil, sobra ladrão. Né? Não é à toa que esse governo do Lula voltou a apresentar rombo enorme, bilionário das estatais, os Correios, que vocês estavam falando antes, só esse ano, metade do ano até agora, mais de 5 bilhões de prejuízo, né? Gastou 280 bilhões de reais quase para tentar reeleger o Lula, né? E a gente escuta 100 milhões para cá, 100 milhões para lá, parece trocado, né? Parece migalha, é o que sobra para tal da Roberta Luxinger, que não é o Lulinha, não é aquele que é chamado para entrar em campo só
na hora do gol, fica lá na banheira, né? Fica lá escondido, porque afinal de contas é filho do homem. Na hora que ele tem que colocar o pai na jogada, tudo leva a crer que é isso, aí ele vai. Não é à toa, Paula, que ele foi, segundo uma reportagem do Metrópolis, 18 vezes desde o começo desse último mandato do pai, ele foi 18 vezes no Palácio do Planalto. É um filho muito amoroso, né? Visitar o pai no lugar de trabalho, tantas vezes assim, né? Um filho muito amoroso, né? Então, de novo, o Lula pode tentar abafar da forma que quiser, mas esse escândalo todo chegou dentro da sua casa, já tinha passado pelo irmão nos sindicatos, né? O filho, e agora está ficando claro que o próprio pai está ligado, sim. É evidente que eles estão preocupadíssimos aí, porque até o Haddad está participando aí de reuniões. Sim. Porque vê o que está acontecendo em São Paulo. Aí também, agora tem um funcionário do Lula que acabou de ser demitido, chefe de gabinete. Chefe de gabinete, é bom que os nossos amigos aí que acompanham o programa saibam, é muito importante quando se trata do executivo e de um chefe de gabinete da presidência da República. Sim. Não é pouca coisa, tem muita influência. Comentário do Lula sobre o escândalo, depois de ter demitido o cara. Demitido. Eles sempre saem por... Eles pedem, né? Eles pedem para sair, exatamente. O Lula diz, quem é que não impede um empréstimo para um amigo? É isso aí. Trata o povo brasileiro como um bando de idiotas. Não vai acabar bem. O Lud, só para a gente relembrar, a gente acompanhou essa troca de mensagens, a Roberta Luxemburgo esperava faturar 100 milhões em 2024. E esse castelo de cartas começa a ruir em abril de 2025, quando é deflagrada a operação sem desconto para investigar a roubalheira dos aposentados na ordem dos 6 bilhões. A Roberta entra no radar, o careca do INSS é preso, o Lulinha se muda para a Espanha e cá estamos agora debruçados, né, sobre os relatórios das investigações da Polícia Federal. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política. Antes de começar a ler aqui, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Pessoal, é muito importante que a gente se une nessa véspera de eleições aí. A esquerda, esses corruptos, esses bandidos estão fazendo de tudo para acabar com a imagem do fraco Bolsonaro. Mas a gente vai se unir. Eles estão investindo bilhões em marketing, em alavancar vídeos aí para acabar com a imagem do Flávio, acabar com a imagem da direita, para acabar com eles que estão sendo investigados, acusados, tem vários aí, filho do próprio Lula Moraes aí com um contrato de 129 milhões da esposa e ninguém explicou. E a gente da direita que está sendo acusado de várias coisas, censurados, vídeos da direita estão cropados, não sei o que está acontecendo. Começou a chegar aqui, estou vendo diversos canais estão sendo flopados. A época que era para ter mais visualização na história da direita dos canais é esse ano e nessa véspera de eleições, mas as coisas estão difíceis. Então a gente precisa do apoio, deixando a hype todos os vídeos aí, que vai ajudar demais. A máscara, pessoal, a máscara é para proteger o canal. Tá com restrição aí de imagem. Mas, então,
vai dar tudo certo. Já, eles querem derrubar todos os canais, mas a gente vai dar a volta por cima. Desistir nem de vocês. Então vamos para cima. Para ver Bolsonaro 2026. Tem esperança. Vítima de Moraes. E acabar com essa corrupção. E a gente conseguir fazer uma compra decente para nossa casa. Conseguir ganhar um salário que a gente dê para sobreviver de boa. Não sobreviver, viver, né? Que a gente nem sobreviver não tá. Tá quase muito difícil.